Hoje vamos apresentar sobre o artigo Otimização de parâmetros de processo de soldagem de arco submerso para revestimento de anticorrosivos. Os integrantes sou eu, o Ellison, e o Thiago. A soldagem é um dos principais processos de fabricação usada em diversos segmentos da indústria metal-mecânica, sendo bastante usada na fabricação de plataformas onshore e offshore, de navios petroleiros, de tanques de armazenamento, de vasos de pressão, reatores químicos e óleos e gasodutos. Outra aplicação bastante interessante da soldagem é a aplicação de revestimento de ligas nobres em tubulações de aço, uma vez que os aços podem ser usados na construção de dutos transportadores de petróleo, os quais se tornam resistentes à corrosão quando revestido com ligas nobres, geralmente de aços inoxidáveis austeníticos ou superligas de níquel, como a liga Hastelloy C276, uma liga de níquel-cromo-molibdênio. Por causa de sua elevada resistência à corrosão, pode ser utilizada em temperaturas elevadas e também criogênicas. O processo de soldagem em arco submerso se destaca entre os processos de soldagem empregados para a realização de revestimentos, pois ele pode ser completamente automatizado e possui uma elevada taxa de deposição. Em revestimentos contra a corrosão é fundamental que se haja uma reduzida diluição, tanto para reduzir o teor de ferro na superfície, quanto para evitar a formação de microestruturas suscetíveis à corrosão. Para isso, podem ser empregadas técnicas ou procedimentos que reduzam a energia de soldagem, proporcionando também menores distorções de penetração, tais como alteração do tipo de corrente, inversão da polaridade da corrente, alteração da distância bico de contato peça e além da técnica dos múltiplos arcos, adição de arame quente e aplicação de revestimentos através de fitas. Isso pode ser utilizado em conjunto com a estatística. Mais particularmente nesse trabalho foi empregada a metodologia do planejamento experimental, associada à análise de superfície de respostas. É uma ferramenta fundamentada na teoria estatística que fornece informações seguras sobre o processo. E essa técnica busca basicamente satisfazer dois grandes objetivos, que seria a maior precisão estatística possível na resposta e o menor custo. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a influência dos parâmetros de soldagem sobre a diluição e geometria de cordões de solda de liga de níquel, aplicados pelo processo arco submerso, utilizando as técnicas de planejamento experimental com planejamento fatorial completo em 2 níveis, visando a futura aplicação de revestimentos metálicos contra a corrosão em tubulações de aço do setor de petróleo e gás. Os metais de base foram segmentados de tubos de aço, cuja composição química está apresentada na tabela 1, enquanto que o metal de adição foi o arame conhecido comercialmente e citado também anteriormente, Hastelloy C276, cuja composição química está apresentada na tabela 2. Durante as soldagens com arco submerso com corrente convencional, foi utilizado um fluxo aglomerado neutro e básico apropriado para soldagem de aço inoxidáveis austeníticos e ligas de níquel. Antes da deposição do cordão de solda, essas peças foram lixadas com escova de aço inoxidável e, por fim, sua superfície foi limpa com acetona. A figura 1A apresenta a imagem do cordão depositado. Os depósitos foram realizados na posição plana com a técnica empurrando, com inclinação de 15 graus com a vertical, como mostra na figura 1B, que também ilustra a distância bico de contato peça. As características geométricas dos revestimentos foram analisadas a partir das seções transversais, representadas na figura 2, onde L é a largura e R, que é R1 menos R2, é a altura do cordão. Os níveis de diluição dos revestimentos foram calculados através das medições das áreas A1 e A2, representados na figura 2, mais uma vez, utilizando o software CAD. Foram mantidos fixos a velocidade de soldagem a 22 cm por minuto e a inclinação da tocha de soldagem, com 15 graus com a vertical. Foram realizados 11 experimentos, tendo em vista a utilização do método planejamento fatorial completo em 2 níveis, com 3 repetições do ponto central, e todos eles foram feitos utilizando a corrente convencional sem pulsação com polaridade reversa CC+. E assim foi projetada uma adaptação na pistola da máquina a fim de ser possível atingir valores de distância de bico de contato de peça elevadas. Foi desenvolvido assim um dispositivo que permitisse variar a distância do bico de contato peça, de modo que fosse possível manter uma distância do bocal à peça constante.
apresentado na figura 3, e a figura 4 apresenta o resultado do projeto da figura 3. Agora eu vou falar um pouquinho do resultado do experimento elaborado. Primeiramente, como vocês conseguem ver na figura, ela mostra as seções transversais e também, consequentemente, as características geométricas de todos os cordões depositados. Esses cordões, obtidos pelo processo de soldagem SAW, né, nesse trabalho, apresentaram excelente qualidade com a ausência da descontinuidade. Tá. Nessa tabela, ela apresenta os resultados obtidos para o depósito dos cordões de solda isolados, apresentando valores de diluição que variaram de 9 a 23%, né? E a relação de reforço barra largura, né, de cordão, que é o RL, que a gente vai passar mais para frente, né? Variando de 0,2 a 0,6. Também pode-se também verificar que todos os cordões apresentaram reforços superiores a 3,4 milímetros. Nessa superfície, ela mostra a interação da velocidade de alimentação, VA, né, e da distância do bico de contato à peça, que seria o DBCP, e sobre a diluição, que é a D, onde se observa menores valores, em torno de 11%, para os valores mais elevados do DBCP, e 30 milímetros para os maiores valores de velocidade de alimentação VA. No entanto, como mostra a figura, a velocidade de alimentação tem pouca influência nos valores da corrente, quando se utiliza elevados valores de dBCP e baixos valores de tensão, que seria a tensão U, né? Nas imagens abaixo, primeiramente na primeira que está simbolizada com A, ela tem uma influência na tensão e velocidade da alimentação da corrente média, fixando o dBCP em 30 milímetros. Já na B, ela tem uma influência na velocidade de alimentação e a distância do bico de contato à peça de corrente média, fixando a tensão em 30 volts. Na soldagem também, com corrente convencional, não foi possível ajustar a corrente na máquina nos valores desejados. Logo, não foi possível usá-la no planejamento fatorial como variável de entrada. Também sabe que ela tem importante influência na penetração e, consequentemente, na diluição, fazendo essa diminuir utilizando valores de corrente cada vez mais baixos. Nesse trabalho, a gente notou que uma forma indireta de diminuir a corrente média de soldagem foi utilizando a corrente convencional e aumentando o dBCP, e assim diminuindo a velocidade de alimentação, que seria o VA, e também né, também seria diminuir a sua tensão, como que mostra na figura, né? Note também que para valores inferiores do dBCP ou valores superiores na tensão, a velocidade de alimentação terá maior influência na corrente média, tá? Falando um pouquinho do nossa conclusão do experimento, a gente conseguiu observar que todos os cordões apresentaram altura mínima superior a 3,4 milímetros, conforme a norma Petrobras N1707, que nem foi citado no artigo. Nesse trabalho também constatou a significância e estatística dos fatores da DBCP. A DBCP, relembrando, seria a variável distância do bico do contato à peça. Outra coisa que a gente constatou também que a DBCP, quando aumentada, aumenta a relação do RL, né? Que seria o RL seria a relação reforço dividido pela largura da corda, né? Do cordão, né? E isso a gente analisou que a gente viu, né, que reduziu a corrente média e apresentando-se como uma variável de maior significância estatísticas para todas as respostas. Outro fator também que os menores valores da diluição, que foram 11%, foram alcançados para elevadas dBCPs, né? E os menores valores de RL, que ficou em torno de 0,17, foram alcançados para as menores dBCPs e elevadas tensões.
E referente ao nosso trabalho, seria brevemente seria isso.